pessoal, professora Débora Lopes aqui, sou professora de língua portuguesa, estou trazendo aqui no canal questões da URGS para que a gente possa resolver juntinhos aí, vocês que estão se preparando para este grande momento das provas da URGS. Aqui no canal vocês vão encontrar diversos conteúdos aí da língua portuguesa e agora também vou estar trazendo para vocês algumas questões. A cada semana aí será postado um vídeo com a gente vai resolver juntos algumas questões, certo? Te inscreve se ainda não é inscrito, compartilha, deixa teu like, ativa aquele sininho ali que vai sempre te avisar se chegou vídeo novo e tal. Compartilha com seus amigos, deixa teu feedback nos comentários, sugestões. Eu gostaria que falasse de tal assunto. Podem me sugerir aí, também podem me passar esse feedback se estão conseguindo compreender, se está fazendo sentido para vocês ou não, certo? Vamos lá então. Questões da URGS do caderno de 2018, a questão número 4, vamos ver o que diz. Considere as seguintes propostas de substituição de nexos do texto e assinale com 1 aquelas que mantêm o sentido do texto e com 2 aquelas que alteram, certo? Então, nós vamos ter um texto, nós não vamos ler todo este texto porque não precisa neste momento, certo? Nós vamos deixar para ler todo o texto somente quando for interpretação textual, que não é o caso aqui. Aqui é o caso apenas eu ver algumas linhas e em torno dela ali para saber o contexto, certo? Então, a gente não vai cansar nossa mente com isso. Então, eu preciso ver na linha 3, na linha 15, na linha 43 e na linha 56, tá? A sugestão é que eu troque na linha 3, mas por sobretudo, na linha 15, de fato por no entanto, na linha 43, portanto por todavia, e na linha 56, pois por porquê. Eu tenho que fazer a troca e entender se isso vai fazer sentido, se vai manter o mesmo sentido do texto. Se mantiver o mesmo sentido do texto, eu vou marcar com 1. Se não tiver o mesmo sentido, se alterar o sentido, eu vou marcar com 2. É isso, bem tranquilo. Bora lá. Então, o que é isso? O que são essas palavrinhas aqui, ó? Mas, sobretudo, de fato, no entanto, portanto, todavia, pois, porque. O que são essas palavras, certo? O que a gente vai trabalhar aqui? Os nossos conectivos. Vocês devem ter ouvido falar bastante sobre conectivos, sobre os conectores, tá? Principalmente quem está se preparando aí para a redação, né? Os conectores. O que são? São essas palavrinhas que costuram o nosso texto. Eu gosto de usar a palavra costura para que a gente entenda melhor, tá? Quando a gente precisa costurar um tecido, as outras pessoas que sabem costurar, não eu. O que a gente precisa? O que é preciso para costurar dois tecidos? Tem tecido aqui, tem tecido ali. O que eu preciso para costurar eles? Linha, certo? Isso aí, vocês responderam certo, eu acredito, tá? Eu preciso de uma linha para fazer essa costura. Não, quem disse agulha aí tá errado. Até precisa da agulha, mas precisa da linha para costurar e ficar ali, tá? Então, é a linha que costura dois tecidos. E eu costumo fazer essa comparação dos conectivos com uma linha, porque ela costura duas partes para conectar e fazer um texto. Eu pego uma oração aqui, pego uma oração ali e eu quero conectar. Só que para ter essa conexão de pensamento, onde se conectam e estabelece uma relação de sentido. Eu pego uma oração e pego outra e só coloco uma do lado da outra, uma embaixo da outra, é uma coisa, fica um monte de palavra solta ali, desenfreado. Agora, quando eu pego uma palavrinha e coloco ali no início de uma oração, eu dou aquela ideia que estabelece um sentido com a oração que eu coloquei anteriormente. É este o sentido do conector, tá? Do conectivo. Então, eu preciso dominar essa parte da linguagem, tá? Para que eu escreva bem, para que eu me saia bem na redação e para que eu seja uma pessoa que sabe escrever. É importante, nós somos nativos da língua portuguesa, precisamos, no mínimo, saber escrever corretamente, certo? Para que as palavras, nossos textos, nosso enunciado tenha sentido, ok? Então, vamos lá, vamos entender aqui a linha 3, tá? Eu preciso olhar este mas, que está aqui na linha 3, e saber se eu posso trocar por sobretudo, tá? Então, o que está aqui? Nada mais importante para chamar a atenção sobre uma verdade do que exagerá-la, mas também nada mais perigoso e blá, 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 blá. Então, eu preciso entender deste mas aqui, qual o sentido dele neste texto, e se eu posso trocar este sentido por sobretudo, essa palavra, perdão, por sobretudo, e se vai manter o mesmo sentido. E aí, para isso, eu preciso entender a diferença, para que serve o mas, e se tem alguma diferença para sobretudo, se os dois estabelecem o mesmo sentido na oração, ou se os dois são completamente diferentes e não tem nada a ver um com o outro,
Eu preciso entender isso. Bora lá então. Mas. A palavrinha mas é uma conjunção, isso eu já sei, tá? Só que eu preciso entender que ela pertence a duas classificações de conjunções. Ela pode ser em algum momento aditiva ou adversativa, tá? Então eu preciso entender isso em primeiro lugar para saber qual o sentido da palavra mas aqui neste texto. Então, como adversativa, como uma conjunção adversativa, ela vai expressar a ideia de oposição. Adversativa, adversário, tá? Lembra de adversativa, adversário. Então, quando eu estiver falando uma frase, uma oração, tá? E eu usar a palavra mas, eu estou contrariando, né, no sentido de oposição, contrariando o que eu disse anteriormente. Vamos entender aqui. A mulher chamou imediatamente o médico, mas não foi atendida. Este mas está contrariando, porque quando eu digo que a pessoa chamou imediatamente o médico, eu entendo que em seguida vão dizer assim, daí ela foi atendida rapidamente. Mas não foi. Então a ideia que eu vou passar agora é contrária ao que eu falei anteriormente. Vai contrariar uma oposição. Essa ideia de oposição, tá? São das conjunções adversativas. E neste caso, o mas, ele é adversativo. E quando que ele é aditivo, tá? Sempre acompanhado de também, mas também, certo? O aditivo adiciona uma informação, ele não está contrariando, ele não está se opondo, ele está adicionando uma informação, mas ele está adicionando uma informação igualitária. Por exemplo, aqui, não só os alunos, mas também os professores vibraram com o resultado da prova. A palavrinha também me dá essa ideia de igualdade. Então, tem isso, mas também aquilo que é igual. Conseguiram compreender, gente, tá? Então, o mas adversativo é a ideia de oposição. O mas aditivo vai estar acompanhado de também dando essa ideia de igualdade, que essa informação que eu vou falar agora é igual àquela que eu falei anteriormente, tá? E aí, aqui eu já vi que ela está acompanhada do também. Aqui já está o mas também. Tá? Então, eu tenho uma ideia aqui, eu estou adicionando, não estou contrariando, não estou me opondo, porque aqui, ó, o mas também estou adicionando uma informação, tá? Então, aqui, neste caso, o meu mas é aditivo. Agora, eu preciso entender se eu posso trocar por sobretudo. Sobretudo é o quê? Sobretudo é um advérbio de intensidade. Então, se o mas é uma conjunção, advérbio sobretudo é advérbio, eu não posso trocar porque um pertence a uma classe gramatical, o outro pertence a... Não tem nada a ver com isso, tá? É sentido. Eu preciso entender se o sobretudo tem o mesmo sentido que este mas como uma conjunção aditiva. Se tiver o mesmo sentido, ok, eu posso trocar. Se não tiver, daí realmente não posso. Advérbio de intensidade quer dizer que ele intensifica a ação do meu verbo, tá? Eu tenho um verbo e eu quero intensificar aquilo dali. Por exemplo, estava cansado, sobretudo irritado com toda a situação, tá? Então, eu poderia dizer apenas que ele estava cansado, irritado com aquela situação, mas estou dizendo que sobretudo. O que seria esse sobretudo, tá? Quando eu estou intensificando. Como assim sobretudo? A ideia de sobretudo, quando a gente fala sobretudo, o que tu lembra aí? Diz pra mim. Pode dizer aí. Tu não lembrou também do casaco, aquele que a gente usa? Sabe aquele casaco chique de inverno? Que vai até o pé para pessoas como eu, assim, de 1,50 m, né? Vai até o pé mesmo. Mas são aqueles casacos compridos sobre tudo. A palavra tem o mesmo sentido praticamente, tá? O substantivo, casaco, sobretudo. Ele vai sobre todo o corpo, ele veste, ele tampa todas as roupas, ele cobre as roupas, certo? Ele vai sobre tudo, sobre a parte de cima, a parte de baixo, as calças, porque ele é um casaco comprido. Então, sobretudo, o meu advérbio tem praticamente o mesmo sentido, ele é sobretudo, acima de tudo, eu tenho que lembrar disso, tá? Que ele é acima de tudo. Então, quando eu estou dizendo, ele estava cansado, sobretudo irritado, eu não estou dizendo que ele estava cansado e irritado. Não estou dizendo que ele estava cansado e também estava irritado. Não. Estou dizendo que ele estava cansado, mas muito mais do que cansado, ele estava irritado. Além, é muito mais, tá? Então, não é uma ideia de igualdade como o mas também. Se eu quisesse dizer que ele também estava irritado, eu diria, ele estava cansado e também irritado. Aí seria igualdade. Mas quando eu digo sobretudo, quer dizer, ele estava cansado e muito mais do que cansado, ele estava irritado. Então, não é o mesmo sentido. Sobretudo é uma coisa,
mas é outra, tá? O mas também, como o caso aqui, né, que ele tá adicionando uma informação, mas se adiciona uma informação de igual para igual, uma ideia igual. Tá fazendo o que é tão isso quanto aquilo. O sobretudo não. Ele tá dizendo que isso é uma coisa e isso daqui é além, é muito mais, é sobretudo, sobretudo, tá bom? Então, quando eu troco aqui não faz sentido, quando eu coloco sobretudo também não faz sentido, tá? Então, na troca mas por sobretudo não dá certo, não altera o sentido, então eu marco com 2 aqui, porque altera o sentido se eu trocar por sobretudo, tá? Não tem nada a ver, mas é uma coisa, sobretudo é outra. Vamos pro próximo, então, pro de fato, né? Trocar de fato por no entanto. Vamos ver. De fato, antes se procurava mostrar que o valor e o significado de uma obra dependiam de ela exprimir ou não certo aspecto da realidade. Vamos ficar por aqui. Vamos ver o que é de fato. De fato, locução adverbial de afirmação. Então, mesmo sentido de certamente, realmente, com certeza. Então, eu estou afirmando algo e eu quero intensificar essa minha afirmação, tá? E aí eu digo de fato. É como se eu estivesse dizendo isso realmente. Por exemplo, eles de fato estudaram muito para a prova. Eu posso dizer apenas que eles estudaram para a prova. É uma afirmação. Mas eu quero dar mais uma força para isso. Eu quero intensificar isso. Como que eu falo? Eu falo que eles de fato, eles realmente estudaram muito para a prova. Só que o realmente já é algo mais trivial. Eu falo mais no meu dia a dia. E eu preciso começar a treinar meu vocabulário. Né? E eu sugiro isso para vocês, comecem a treinar o vocabulário de vocês, comecem pelos conectivos, comecem a trocar os conectivos que a gente usa no dia a dia por algum que tu não costuma usar muito, algum que tu só lê em livro. Mostra aí que vamos ampliar o vocabulário, gente, né? Vamos melhorar nossa comunicação, certo? Isso daí vai te diferenciar não só para uma URGS ou para um vestibular qualquer, ou para Enem, não só para isso, concurso público. É importante para tudo isso, mas a gente não tem que pensar só nisso, a gente tem que pensar em se destacar como profissional, e o mercado de trabalho é concorrido, se destacam aqueles que demonstram uma habilidade diferenciada, certo? E a comunicação é essencial. Ah, mas eu não vou trabalhar na área da comunicação, não vou precisar usar da linguagem. Vai precisar. Mesmo que tu não te comunique falando, tu vai precisar escrever em algum momento. Dominar a língua portuguesa é essencial, gente. Vamos lá então, tá? Então, trocar o realmente por de fato já mostra um vocabulário um pouquinho mais elaborado, tá? Então, o de fato demonstra isso, essa afirmação em cima de uma afirmação, ele está intensificando a minha afirmação, tá? De fato, realmente estudaram muito para a prova. O no entanto é uma conjunção adversativa, então ele tem aquela mesma ideia do mas, só que ele é uma outra conjunção, mas com o mesmo valor do mas, ele está se opondo, tá contrariando a ideia. Ela prometeu que viria, no entanto, não apareceu, tá? Então, aqui eu estou dizendo que algo contrário. Pô, ela prometeu que viria, então eu esperaria que ela viesse, né? Mas não apareceu. Mas não apareceu. Ó, eu troco o mas, que é mais trivial, por algo como no entanto não apareceu, tá? Se eu quisesse trocar aqui o de fato, eu posso trocar o no entanto por de fato? Posso, mas eu altero o sentido. Tá? Ela prometeu que viria e de fato apareceu. Então, aí eu teria que mudar todo o sentido da minha oração. Eu estou dizendo que ela veio. Não estou mais dizendo. Então, vocês entenderam que para eu trocar um pelo outro, eu mudo, eu altero o sentido? Tá? Aqui eu estou intensificando uma afirmação. E aqui eu estou opondo, é uma oposição, estou sendo contra o que eu falei anteriormente, tá? É uma ideia oposta. Então, não dá para trocar. No entanto, antes se procurava mostrar que o valor e o significado de uma obra dependiam de ela exprimir ou não certo aspecto de realidade. Posso trocar? Posso, mas altera o sentido. Tá? Aqui eu estou contrariando uma ideia oposta. Agora, quando eu digo de fato, eu estou intensificando uma afirmação. Tá? Então, de fato, por no entanto, não pode ser trocado, porque altera. Poder trocar pode, mas altera o sentido, tá? Então, marco com 2 aqui também. Então, vamos para a próxima. Agora, a sugestão é que troque portanto por todavia lá na linha 43. Vamos ver. Vamos ler o contexto para entender melhor, certo? Sabemos ainda, lá na linha 38, tá, pessoal? Sabemos ainda que o externo, no caso social, importa,
não como causa nem como significado, mas como elemento que desempenha certo papel na constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno. Vamos lá. Vamos entender então o que é portanto, a que classe gramatical pertence, qual o sentido dela no texto, dessa palavra no texto. Então, portanto, é uma conjunção conclusiva. Eu estou concluindo uma ideia, passa essa ideia de conclusão, tá? Por exemplo, eu e minha família vamos mudar de cidade, portanto, terei de sair do colégio. Posso trocar por então. Então, terei de sair do colégio. Logo, terei de sair do colégio. Terei, pois, de sair do colégio. Certo? Então, essa ideia de conclusão, de estar concluindo uma ideia. Todavia, eu amo a palavra todavia, certo? Mas ela não tem o sentido de conclusão, ela é uma conjunção adversativa, tá? A ideia de oposição igual lá ao mas, que a gente viu anteriormente, no entanto, certo? Então, é a ideia de oposição. Queria ir à festa, todavia não foi convidado. Olha só, chega a arrepiar, todavia. O mesmo sentido que seria, queria ir à festa, mas não fui convidada, não foi convidada, tá? É o mas, a mesma coisa, é igual. Só que o mas é aquele trivial que eu uso ali no meu dia a dia, já estou acostumada a usar essa conjunção. Vamos fazer esse exercício mais uma vez, tá? Eu vou puxar isso, vou incomodar vocês mais um pouquinho. Experimentem, exercitem mudar, tá? Ampliar o vocabulário de vocês, trocando, começa pelas conjunções, troquem essa por aquela, né? Troquem o mas por todavia, por no entanto, evitem, quando vocês for formular uma frase, se estiver conversando com alguém, um comunicado, evitem usar os triviais ali, os que vocês costumam usar, e procurem um outro que se sobressaia, que seja um pouquinho diferente, tá? Que a gente não costume ver em qualquer lugar. Tipo, tu não lê numa rede social qualquer, não lê lá num post do Instagram, tá? Tu lê isso aqui aonde? Num livro, certo? Mostra que tu tem um vocabulário um pouquinho mais elaborado. Sério, gente, tentem, é legal. Vocês vão ver que isso vai ser bem importante para o desenvolvimento de vocês, tá? O desenvolvimento de comunicação de vocês, tá? Então, todavia é o mesmo que mas, só que mais bonito, né? Então, é uma ideia contrária, uma oposição, não tem nada a ver com conclusão, tá? Se eu trocar aqui, por exemplo, tá? Tornando-se todavia interno. Vamos trocar, vamos botar um mas aqui para que vocês compreendam. Tornando-se mas interno. Não tem nada a ver, tá? O todavia, ele é uma ideia de oposição e o portanto que eu estou usando aqui é uma ideia de conclusão. Tornando-se, portanto, então, estou concluindo a ideia. Então, não dá. Se eu trocar o portanto por todavia, eu altero o sentido real aqui. Então, marco com 2 também. Encerrando, então, agora nós vamos para a linha 56 e vamos ver o pois, se a gente pode trocar por porquê, sem alterar o sentido. E, de repente, vocês estão olhando aqui e já pensam, pois e porquê é igual e tal. Não, a gente precisa ter muito cuidado, porque, às vezes, uma mesma palavra, ela pode pertencer a várias classes, a outras classes gramaticais, e aí ela com outros sentidos, ou a mesma classe, ela pode pertencer à mesma classe gramatical, mas em classificações diferentes, como a gente viu ali no mas. O mas é uma conjunção, mas pertence à classificação de conjunção adversativa ou aditiva, depende do momento, do contexto. Pois é a mesma coisa, o pois pertence à classe das conjunções e ele vai aparecer em 2 classificações, e eu preciso entender se é na mesma classificação que o porquê, né? Ou está em outra classificação, e aí eu preciso entender o contexto, por isso eu preciso ler em torno ali do textinho. Não preciso ler todo o texto, mas na volta ali para entender o contexto. Vamos lá. Lá em cima, lá no 54, não pode mais ser imposto como critério único ou mesmo preferencial, pois a importância de cada fator depende do caso a ser analisado. Então, que sentido está este pois aqui, tá? Vamos ver a qual classificação pertence a palavra pois. Tá? É uma conjunção explicativa ou uma conjunção conclusiva. Tá? Na explicativa, ela funciona como uma justificativa. Está explicando o que foi falado anteriormente. Como exemplo aqui, ela estudava muito, pois desejava ser aprovada. Tá? A razão para ela estudar muito é porque ela desejava ser aprovada.
tá? Então aqui é uma explicação, eu posso trocar por porquê. Tá? Uma outra característica, tá, da conjunção explicativa é que tem uma vírgula antes, apenas isso, tá? Apenas antes. Na conjunção conclusiva, ela conclui uma ideia, está concluindo uma ideia, tá? E ela vai estar colocada entre vírgulas, vai ter uma vírgula antes e uma vírgula depois, sempre, sempre vai ter uma vírgula antes e uma depois. Na dúvida, olha para as vírgulas, tem que ter 2 vírgulas, tem que estar cercado por vírgula, certo? E aqui ela está dando uma ideia de conclusão, tá concluindo um assunto. Ela estudava muito, desejava, pois, ser aprovada. Desejava, então, ser aprovada. Eu concluo que ela desejava ser aprovada. Tá? Eu concluo dessa ideia, como ela estudava muito, eu concluo que ela desejava ser aprovada. Tá? Então, é diferente, não é uma justificativa, é uma conclusão de ideia. Estou concluindo essa ideia. Conclui-se, então, que ela desejava ser aprovada. Certo? E aí eu preciso entender aqui no texto, tá com sentido de concluir ou está no sentido de explicar? Primeiro lugar, né, se lembrar aí da vírgula, tem uma vírgula antes, tem depois? Não, só uma vírgula antes. Então eu já tenho aqui, já mato uma charada, tá? A vírgula antes apenas na explicação. Mas vamos ver se o sentido também, né, faz sentido, se o sentido faz sentido, tá? Não pode mais ser imposto como critério único ou mesmo preferencial, pois a importância de cada fator depende do caso a ser analisado. Está explicando aqui o porquê que não pode mais ser imposto como critério único. É uma explicação. Então, se é uma explicação, eu posso sim trocar por porquê. Não pode mais ser imposto como critério único ou mesmo preferencial, porque a importância, pois ou porque combina, tem o mesmo sentido de explicação. Certo? Então, marco com 1 aqui e a opção correta é a E, com essa sequência. Gente, eu espero do fundo do meu coração que isso esteja fazendo sentido, né, para vocês. Deixem o feedback aqui. Se caso não entendeu alguma coisa, coloca aqui nos comentários para que eu possa pensar em uma outra forma de explicar essas conjunções, esses conectores, esses conectivos, ou até mesmo essa mesma questão, certo? Deixem suas dúvidas aí, dê teu feedback. Um likezinho se gostou aí, se curtiu, compartilha com o pessoal, certo, gente? Beijo no coração e até a próxima!